Pois falo ainda em 10 de novembro. O tema é o projeto de lei antifacções. Tem coisas que a gente precisa dar uma lida. Não dá para entrar só nessa cantilena do a favor e contra, né? E foi o que virou. Muito a partir do cara chamado Hugo Mota. Quem é Hugo Mota? É um cara que ninguém confia. Presidente da Câmara dos Deputados. É um cara que se alia com o governo um dia, trai o governo no outro dia. Se alia com a oposição num dia, trai a oposição num outro dia. No mundo da política, esse tipo de gente não sobrevive. Pode ter lá seu mandato, tal, oportunidade para mostrar quem verdadeiramente é. E vai sair da história e nem nota de rodapé vai virar. Que é o caso desse Hugo Mota. O que o cara faz? O cara pega um projeto que é do governo e entrega para o maior representante da oposição bolsonarista, o ex-secretário de Segurança do Tarcísio de Freitas, candidato de oposição ao Lula. Tem cabimento um troço desse? Ele já tinha entregue a PEC da segurança para um outro cara de direita, do Centrão, mas um cara meio respeitado, ex-ministro, etc. e tal, também passa um cara do Centrão, Mendonça Filho, se não me falha a memória. O Brasil vive problemas de segurança gigantescos. O tema das organizações criminosas nem se fala. Passamos o episódio do Rio de Janeiro e isso precipitou uma série de movimentos no sentido de criar condições para o combate ao crime organizado. Pois dei-se o trabalho de ler. O cara foi nomeado relator e 2 horas depois, ele já tinha o relatório pronto. Ou seja, é o relatório dele para ele mesmo. Porque o relator, qual é a função do relator? É conversar com os parlamentares, construir uma proposta. Se esta fosse a intenção do cara, não. A intenção dos caras é, do ponto de vista daquilo que é publicável, é gerar um embate político em cima de corpos e cadáveres e em cima de um medo da população que é real. O tema da segurança pública no Brasil é um tema muito importante. Pois é isso que o cara, lendo o texto, tem que ler o texto. Ele cria salvo-conduto para as organizações criminosas de várias maneiras. Quando ele retira a Polícia Federal do processo de investigações e joga as investigações para as polícias civis, o que ele está fazendo? Ele está deslocando a competência da própria justiça. Aquilo que era a Justiça Federal cai para a Justiça Estadual. E diz que o chamado à Polícia Federal vai acontecer somente se os governadores assim o desejarem, mais ou menos como são as operações de GLO. O governador tem que dizer, eu preciso de ajuda. Então, salvo-conduto para as organizações criminosas. Imagine o que vai acontecer com todos os processos que investigam PCC e Comando Vermelho que estão na Justiça Federal. Quem tiver um mínimo de honestidade intelectual vai fazer esse raciocínio. Segundo projeto do governo, haveria um perdimento de bens, é assim que se diz, cautelar contra os líderes e as organizações criminosas, pois, pelo projeto do representante do Tarcísio de Freitas, do DERIT, Guilherme DERIT, tal perdimento somente acontecerá após a finalização das ações judiciais. O que achar? Estamos bem, né? Eu não vou nem falar em ele gerar aquilo que chama de equiparação aos crimes de terrorismo. Lá no artigo 2º, no parágrafo 2º, se não me engano, ele vai criar uma série de condutas compatíveis aos crimes de terrorismo. Onde? Na lei antiterrorismo. Isso cria problemas para o Brasil enormes, não só para o Brasil, para os brasileiros. Países que têm legislações que limitam o trânsito de pessoas por conta de terrorismo nos países de origem, simplesmente vão mudar a forma de concessão de vistos, por exemplo. As empresas brasileiras
para se instalarem, para mandarem seus executivos e etc. pelo mundo, vão se submeter às legislações que são altamente restritivas a países que admitem ter dentro de si núcleos terroristas. Pensa, e o Brasil tem núcleos terroristas? Vamos lá. Como a Síria, como o Hamas. Nós temos isso? Não, nós temos organizações criminosas que praticam crimes comuns para ganhar dinheiro. Os crimes de terrorismo são crimes muito particulares e muito específicos. Agora, a pergunta é assim, por que será que esses caras estão fazendo isso? Todos os profissionais do direito, todos, têm se manifestado que essa proposta do Derrite é um escândalo, é um absurdo. Não vamos nem falar no escândalo que é a posição política do presidente da Câmara dos Deputados. Aquele cara que foi chutado pela oposição, não deixaram ele assumir a cadeira dele, ele foi um covarde, se acovardou. Isso aí para quem quiser ver. Fizeram a mesma coisa no Senado e o presidente do Senado disse, não, aqui não é assim. E terminou com o baile, no mesmo dia. Esse Hugo Mota é o que ele é. Mas esqueçam isso. Vamos lá, peguem os textos de lei. É correto se colocar o povo brasileiro numa disputa vagabunda tipo essa, quando se tem um projeto de lei que é do governo brasileiro, construído a partir de um grupo de trabalho, onde estiveram promotores, procuradores da República, juízes, delegados, profissionais, técnicos do Ministério da Justiça, para fazerem esta pataquada. Isso é o que virou. O bolsonarismo é isso aí. Isso é bolsonarismo. A propósito de bolsonarismo, agora teve uma discussão aí entre o governador do Mato Grosso do Sul, que chamou o Bananinha de merda, e o Bananinha que respondeu dizendo que ele era um governador que era um bosta. Essa é a política desses caras, gente. Mas o que vai virar? Um blá, 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 pitaqueira daqui, pitaqueira de lá. Ir lá e dar uma lida no tal de relatório do Derrite, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que agora há poucos dias mataram o ex-chefe da Polícia Civil. Quem? PCC. Antes tinham matado quem? O delator do PCC, pleno aeroporto. Saíram tudo apoiando o Cláudio de Castro, do Rio de Janeiro. 121 defuntos. É assim que se resolvem as coisas? Nós tínhamos que ter um pouquinho mais de grandeza, né? Grandeza política. Nós estamos tratando de coisas que mexem concretamente com a vida das pessoas. Olha a operação que foi feita contra o PCC em São Paulo. Uma operação integrada com o Ministério Público Estadual, com Polícia Civil Estadual, com Polícia Militar Estadual, com Polícia Federal, com Secretaria da Receita Federal, com todos os órgãos que precisavam estar envolvidos para pegar a cabeça do crime organizado. Não aquele negócio que fizeram no Rio de Janeiro, aquela matança, do jeito que foi. Tem gente que gosta disso, eu não gosto disso. Mas, vamos lá, tu que é de direita, mas que não é bolsonarista, lê. Lê o texto do Derrite, tá aí, tá no Google, bota no Google, aparece. Vai ali no artigo 2º, vê o que esse cara faz. Entre outras tantas coisas absurdas, é uma salvaguarda para o crime organizado. Eu não tenho dúvida disso. Leiam. Esqueçam a minha opinião, leiam. O que está posto ali, provavelmente, a turma do crime organizado está comemorando, e comemorando firme. As milícias, então, nem se fala. Estão adorando esse negócio todo. Vamos lá, é 10 de novembro e seguimos em tempo de reflexão.